Olá, sou o Wellington, novamente com vocês. Vamos começar hoje a nossa primeira aula aqui da disciplina Ecologia e gostaria de lembrar que existe uma conexão dessa disciplina com as demais que vocês já tiveram e especialmente com aquela que eu também fui responsável, que era sobre sustentabilidade no primeiro módulo. Hoje nós vamos aprofundar vários conceitos importantes para a formação de um ecólogo, de um professor de ecologia. Eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa muito importante, muito interessante, né? Que é sobre assim, a situação da vida no universo. Acho que vocês devem ter acompanhado que, ultimamente, no ano passado, foi feita uma grande descoberta científica, né? Uma coisa que se ansiava muito, que foi descoberto o primeiro planeta fora do sistema solar onde é possível existir a vida. Então, por quê? Né? Por causa das características que esse planeta tem, quais sejam, ele é um planeta rochoso, orbita uma estrela e está a uma distância daquela estrela, daquele Sol, onde as temperaturas permitem que exista água na forma líquida. Então, você já vê um retratinho, um parente da Terra, né? Então, o nosso planeta, né, o terceiro planeta do Sistema Solar, ele tem essa característica muito importante. Ela orbita este Sol e aqui, então, as temperaturas permitem que exista água na forma líquida. Então a vida, toda a vida, da forma como nós a concebemos, depende disso, depende de existir água na forma líquida. De outras características também, mas essa é fundamental. Então a vida no planeta Terra, ela depende da posição do planeta no sistema solar, da sua estrutura, da estrutura da Terra, né? E também dos movimentos que o nosso planeta faz, né? Então, são dois movimentos principais. A rotação sobre seu próprio eixo, que gera dias e noites, né? E a translação ao redor do Sol. E disso surgem as estações do ano. Então, é bom lembrar, depois nós vamos ver melhor, que as estações no ano não se dão pela distância maior ou menor em relação ao Sol, mas sim devido à inclinação que o planeta tem, né? Então, como nós sabemos que o planeta Terra tem um eixo inclinado em 23 graus, quando ele gira ao redor do Sol, o que acontece? Numa época do ano, o hemisfério sul está mais voltado para o Sol, né? E depois, quando ele faz a meia volta, é o hemisfério norte que está mais exposto à radiação solar. Então nós estamos vivendo essa situação agora, né? É inverno no hemisfério sul, onde nós estamos, e é verão no hemisfério norte. Então todo mundo gosta de ir para a Europa, Estados Unidos, né? Tá calor, tá bom, tal. Então isso é muito importante. Os movimentos do planeta determinam a possibilidade de existir a vida da forma como ela é no planeta Terra. Bem, quando nós então analisamos o nosso planeta e a vida, como ela se distribui nele, então nós temos aqui o planeta Terra, né? Nós vemos que ele é formado por muitos tipos de ecossistemas, desde os polos até o Equador, em todos os continentes, nos mares, nos rios, etc., né? E um ecossistema é formado por uma comunidade, né, de animais, plantas e também os elementos do meio abiótico, quais sejam, né, radiação solar, os gases da atmosfera e os solos, todos os outros componentes. Então isso seria um ecossistema. Analisando um ecossistema, nós vemos então que ele é formado por comunidades biológicas, né, de diversos tipos, né, como animais, plantas, micro-organismos, e
essa, então, quando nós falamos em comunidade, nós não estamos mais tratando do meio abiótico. Então, cada comunidade tem diversas populações, no caso o lobo-guará, nós estamos aqui, e essa população de guará e todas as populações biológicas têm uma dinâmica, elas crescem, têm mortalidade, natalidade, etc., né? E as populações são formadas por indivíduos de uma mesma espécie, né, que vivem num local específico e que mantêm relações entre si, principalmente reprodução, né? A vida tem outros níveis de organização também, né? Ela é formada, cada organismo é formado por sistemas, que são formados por órgãos, tecidos, todos eles por células, né? Dentro da célula, organelas celulares, todas as estruturas formadas por moléculas orgânicas, etc. Mas a ecologia se preocupa principalmente do nível dos organismos para os níveis mais elevados, até a biosfera, né? Então, nessa disciplina, nós vamos enfatizar o estudo de todos esses componentes até as grandes alterações que ocorrem no planeta devido à atividade biológica e principalmente também à humana, que o modifica profundamente. Como já estava dizendo a vocês, todos os processos biológicos dependem de energia. Então, por quê? Porque uma tendência geral do universo é aquela de desorganização e a tendência para energia mínima. O universo está se expandindo, se esfriando, se transformando em coisas cada vez mais simples. Isso é geral. Mas os seres vivos têm uma característica diferente. Os seres vivos têm alta complexidade e grande quantidade de energia acumulada. Isso é possível por quê? Porque na biosfera, todas as estruturas complexas e altamente organizadas são mantidas por um fluxo de energia. A principal forma de energia do planeta Terra é a energia que vem do Sol e que é depois fixada pelas plantas, né? Então, essa é uma noção muito importante de se ter. Então, talvez a gente pudesse até falar assim: bendita é a clorofila entre as moléculas, né? Porque através da clorofila a energia solar é fixada em moléculas orgânicas, que são os açúcares, né? Cadeias de carbono, e essa energia é passada para os demais seres vivos. Então, como tem essa figura bastante conhecida, né, de uma pirâmide ecológica de energia. Então, o que vemos aqui é o seguinte: o primeiro nível trófico, né, que são as plantas aqui, é onde a energia solar é captada. Os herbívoros se alimentam das plantas. Essa barra aqui representa a quantidade de energia das plantas, né, que ficou disponível aqui para os herbívoros. O herbívoro, no caso, é o coelhinho. E o carnívoro, que vai se alimentar do herbívoro, né, ele tem menos energia disponível. Então, existe uma regra que muitas vezes funciona, né, na maioria das vezes, que é que apenas 10% da energia disponível em um nível trófico pode ser passada para o seguinte nível trófico. Então, decorre disso que existem poucos níveis tróficos. Por exemplo, superpredadores, né? Os animais que comem carnívoros, né? Como as aves de rapina, por exemplo. São poucos que existem em qualquer ambiente. Por quê? Porque demandaria uma quantidade de energia enorme na produção primária para poder manter níveis tróficos superiores. Isso nós vamos estudar mais profundamente em uma aula seguinte. Bem, queria também lembrar a todos que o fluxo de energia mantém uma grande parte dos ciclos dos nutrientes, né?
Porque uma parte do ciclo dos nutrientes, isso é, a sua entrada para os seres vivos, o uso dentro dos seres vivos, até a morte desses organismos e volta para a forma inorgânica, toda a parte que é dentro dos seres vivos é mantido pelo fluxo de energia. Então, como podemos ver, por exemplo, nessa figura, né, que é o ciclo do carbono, nós temos aqui, então, a entrada, a fotossíntese, né, com a entrada da energia que absorve o gás carbônico da atmosfera, é fixado, a planta cresce, ela mesma respira, né, volta o gás carbônico para a atmosfera. Então, enquanto o carbono está dentro dos seres vivos, é a parte biótica, né, a parte biológica do ciclo. E, lógico, esse carbono, como vocês sabem, ele pode ir passar para os herbívoros, né, alimentar os herbívoros, depois eles vão... Todos os seres vivos morrem, né, finalmente, um dia, e vai se decompor e o carbono volta para a atmosfera. Então, nós vamos depois, detidamente, numa aula especial, estudar os diversos ciclos de nutrientes e como ele ocorre nos ambientes do planeta. Agora, já adianto com vocês uma coisa muito importante, né? Que as atividades humanas, elas estão afetando muito diversos ciclos de nutrientes. Então aqui tem como exemplo, se diz muito, né, o ciclo do carbono, ele está sendo muito alterado no nosso planeta. Por quê? Porque existe atividades como desmatamento, que por si só já é ruim porque destrói florestas, mas também porque libera uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Também muitos poluentes são lançados na atmosfera, né? E uma das coisas mais importantes é a queima de combustíveis fósseis que estavam estocados há milhões e milhões de anos e que agora são jogados para a atmosfera. Então isso leva a um aumento da concentração de CO2, né, na atmosfera, e isso gera o aquecimento global, né, porque o gás carbônico ele reflete a energia solar de volta para a Terra, ela não vai para o espaço exterior. Então já está comprovado que existe um aquecimento do nosso planeta. E isso pode ter consequências gravíssimas no futuro. Nós vamos estudar isso também numa aula específica sobre alterações de ecossistemas. Bem, outra coisa que todos vêm falar todos os dias é que várias espécies estão sendo perdidas, né, no mundo inteiro, e aqui eu trago exemplos de espécies que estão ameaçadas de extinção aqui no Brasil, né? Todos conhecem o lobo-guará, ficou famosíssima, né? A ararinha azul, tartarugas, o tamanduá. No Brasil inteiro, essas são algumas das espécies que estão ameaçadas de extinção no nosso país. Mas existem livros que catalogam todas as espécies que já estão ameaçadas, e isso é fruto de estudos ecológicos. Então, é isso que nós vamos estudar também futuramente. No planeta como um todo, nós vemos que a vida é distribuída de acordo com faixas climáticas, em sua grande parte, né? Então, por quê? Porque a água em abundância e a radiação solar, que são mais disponíveis na faixa equatorial, né, permitem a maior quantidade de vida e também maior diversificação nessa faixa do planeta. Mas, então, com essa diferenciação climática para o sul e para o norte, nós temos diversos climas, diversas quantidades, né, de disponibilidade de energia e de água, e com isso a diferenciação de tipos de ecossistemas, né? Isso em todos os planetas. Depois nós vamos estudar também detidamente esse aspecto
que eu acabo de lhes dizer. Bem, então, o que ocorre? O clima é um dos fatores limitantes. Depois vocês terão aulas sobre fatores limitantes, mas vários outros componentes de cada local permitem o maior ou menor desenvolvimento dos seres vivos, né? Então, são os chamados fatores limitantes. E também, o que é importante lembrar, é que influi em tudo isso a história biológica daquele local, né? Então, se um local não houve especiação, se não se formou uma espécie, ela não poderá existir, evidentemente, né? Mas é fácil, por exemplo, pensarmos assim, que alguns antílopes da África poderiam viver nos cerrados do Brasil, né? Mas eles não evoluíram aqui. Aqui nós temos outras espécies e que não existem lá. Então, a história biológica, a história evolutiva, a história do planeta é um dos componentes importantes para a distribuição e abundância dos seres vivos. Mas a ação desses fatores limitantes resultam numa curva, né, chamada curva de crescimento da população, que ela tem uma característica interessante. Se aqui número de indivíduos, né, ao longo do tempo, um conjunto de indivíduos, se tivessem todos os fatores disponíveis, todas as condições ótimas, ela cresceria conforme essa curva aqui, que está subindo exponencialmente, né? Mas os fatores que limitam, chamamos resistência do meio, não permitem o crescimento ilimitado das populações. Então, nós temos essa curva em vermelho aqui, que vai ser limitada pela resistência do meio. Isso é um dos aspectos da dinâmica de populações que será estudado numa próxima aula. Bem, com tudo isso, nosso país, que é muito grande, né, tem diversos tipos de biomas, né, conjuntos de ecossistemas. Então, o maior deles é a Amazônia, o Cerrado, extremamente importante, muito diverso. Aqui na região do estado de São Paulo, as florestas atlânticas, né, ou o que tinha anteriormente, que já em grande parte foi devastado, né? Os campos sulinos nos pampas, a caatinga na região do semiárido, etc. E também muitos ecossistemas aquáticos, né? A faixa de mares do Brasil é muito grande e também ainda carece de estudos, mas é uma fonte importante de recursos para a vida no nosso país. Lembrando também, novamente, além da faixa marítima, os vários sistemas hidrográficos, né, as bacias hidrográficas. O Brasil é o país que tem mais água doce entre todos, né, e com uma fauna e uma flora muito diferenciada. Tudo isso vai ser estudado proximamente aqui na disciplina de Ecologia. Bom, então, para finalizar, gostaria de definir um pouco com vocês, né, o que é ecologia, né? Primeiro que a ecologia é uma ciência, né? Ela é uma ciência, ela não é uma modinha, nada. Ela é uma ciência que, através de estudos detalhados, procura investigar o ambiente dos seres vivos, como eles vivem e, principalmente, isso, né? O estudo científico da distribuição, né, e da abundância dos seres vivos e das interações que determinam essa distribuição. Então, essa é uma definição bastante atual. Mas também é válido dizer que é o estudo das relações entre os seres vivos entre si e com o seu meio ambiente e os processos que resultam disso. Ambas estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, esse é o objetivo que nós queremos que vocês aprendam. E, finalmente, lembrar a todos, que é um fato bastante já conhecido, que a palavra ecologia, né, deriva de
oikos, do grego, e logos, que é estudo ou conhecimento, né? E ela foi cunhada no século XIX ainda, por Haeckel. Então, tem menos de 200 anos a ecologia, né? É recente, mas já está muito consolidada e tem uma base de dados já bastante grande e que tem que ser levado em consideração nas tomadas de decisões, nas atividades da sociedade humana. Bem, então os objetivos da ecologia, né, da ciência é essa, né? Gerar conhecimentos que permitam o teste de hipóteses e que com isso nós possamos fazer previsões, né? Tomar decisões, generalizar. Então, voltando um pouco ao que eu falei no início, né? Com esses conhecimentos biológicos é que se tem a base de procurar vida até fora do sistema solar, né? Porque nós sabemos quais são as condições que sempre existem aqui, que sempre são necessárias para a vida na Terra, e essas condições têm que ser encontradas em possíveis mundos onde a vida possa ter surgido no universo. E aqui mesmo, no nosso quintal, no nosso planeta, né, nós, conhecimento dos ciclos dos nutrientes, dos fluxos de energia, permitiriam, né, se os governos quiserem, os grandes tomadores de decisão assim concordarem, decidir, por exemplo, limitar a emissão de gás carbônico, né? Então, vocês sabem do Acordo de Paris, tal, mas o presidente do país mais desenvolvido do mundo recentemente disse que o seu país não vai fazer isso. Felizmente, o Brasil é signatário do Acordo de Paris e esperamos que este problema e vários outros problemas ecológicos sejam resolvidos com base em conhecimentos científicos. Então, eu desejo a todos um bom início de disciplina, que tenham um aprendizado importante, que se dediquem a estudos científicos e ao ensino da ecologia. Até logo.